Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu tentei fazer um exercício para compreender a direita no que diz respeito aos contratos de associação. Porque quando um tema levanta tanta polémica, devemos tentar compreender. Quando levanta tantos problemas no país, vamos tentar perceber do que é que se trata. O que é que move a direita, que tem estado num frenesim sobre os contratos de associação e hoje mesmo no debate se exaltou tanto? Será a direita defender a liberdade da existência do ensino particular e cooperativo no país? Ou da possibilidade de no país existir ensino confessional? Ou a liberdade das famílias escolherem as suas crianças poderem ir para o ensino privado ou para o ensino confessional? Bem, seria natural que fosse, mas não é isso que está em causa. Contratos de associação têm apenas 3% das escolas privadas. Escolas privadas, particulares, cooperativas, confessionais continuarão a existir, a generalidade das pessoas pode continuar a fazer essa escolha no âmbito privado e, portanto, isto não é sobre liberdade, certamente. Também seria sobre a estabilidade das crianças, e nós levamos a sério a estabilidade das crianças e dos jovens. Mas o que está a ser feito não põe em causa a estabilidade de nenhum percurso educativo, a não ser as alterações normais que existem tanto na escola pública como na privada, nas mudanças de ciclo. A minha filha vai passar do primeiro ciclo para o segundo ciclo e vai mudar de escola. É a vida. Na escola pública é assim, na escola privada que seja assim também, não é um drama para as crianças e, portanto, não é a estabilidade das crianças que está em causa, com certeza. Bem, seria então uma preocupação da direita com os professores e com os trabalhadores docentes e não docentes da escola privada, e eu devo dizer que essa é uma preocupação legítima e que nós acompanhamos. Mas depois olho para quem está com a preocupação e vejo PS e CDS, que nos últimos anos condenaram ao desemprego dezenas de milhares de professores e até os convidaram a emigrar. E, portanto, convenhamos, não é a direita que está preocupada com os trabalhadores da escola, seja ela pública ou privada, nunca esteve até agora. Será a qualidade da oferta? Mas então eu depois pergunto, mas se é a qualidade da oferta, porque é que a Escola do Cerco do Porto, que recebe prémios de ciência, está a perder crianças para escolas privadas? Ou porque é que a Escola de Passos de Brandão, que recebeu mérito do anterior governo, está a perder crianças para o Colégio de Santa Maria de Lamas? Ou porque é que a Escola de Taveiro, onde eu estive ontem, que tem uma oferta tão interessante, está a perder crianças para o Colégio de São Martinho? Bem, a qualidade da escola também não pode ser o que move a direita. Finalmente, serão as contas públicas. Mas aí, vejamos, se uma escola pública tem capacidade instalada e só tem metade das turmas, estamos a gastar mais dinheiro público do que devíamos. Porque uma escola que está a usar na plenitude os seus meios gasta menos por estudante. É fácil de perceber. Um pavilhão desportivo com metade das turmas não fica muito mais caro ao Estado do que um pavilhão desportivo com todas as turmas. Ainda por cima, se o Estado for pagar as turmas ao privado, é perder dinheiro. É perder dinheiro e, portanto, também não são as contas públicas. O que nós sabemos é que se as redundâncias não existissem, contas que foram feitas por este governo, mas também pelo anterior e até pela Troika, estaríamos a poupar 15 milhões de euros por ano. 15 milhões de euros por ano foi o mesmo que a direita cortou em ação social escolar e em apoio à educação especial na escola pública. E, portanto, o que move a direita é proteger uma renda de 15 milhões de euros em redundâncias para os seus amigos dos colégios privados. Nada mais move a direita. Pedro Passos Coelho veio dizer que este governo teria talvez critérios pouco transparentes e eu pergunto-me, mas será que Pedro Passos Coelho explicou porque é que numa freguesia com 5.000 habitantes pagam a um colégio, o Colégio de Lamas, 74 turmas em contratos de associação? Eu julgo que critérios pouco transparentes é esse. E a pergunta que lhe faço, Sr. Primeiro-Ministro, é se há algum critério que não o da redundância e o da rede pública para alterações dos contratos de associação. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento respeitosamente Sra. Deputada Catarina Martins. Acho que caracterizou muito bem a forma como a direita tem procurado distorcer este debate. Este debate não é sobre um problema de liberdade, é sobre um problema de legalidade. E uma lei
que não foi feita por este Governo, não foi feita por esta maioria. É a lei que vigora no país. A lei com a Constituição, a lei de base do sistema educativo, a lei do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. São esses os critérios que temos que seguir. E o único critério para rever contratos de associação são precisamente esses, os da redundância. E aquilo que nós temos que saber é se num determinado colégio se mantém carência de rede que justifica a fazer novos contratos de associação, e faremos, ou não há justificação para novos contratos de associação, e não faremos novos contratos de associação. Tudo o resto é querer despertar uma guerra ideológica e até religiosa onde não faz o menor sentido. Porque disse bem que são 3% das escolas privadas. Mas no conjunto destas 79 escolas, só 25, aliás, têm natureza confessional. Portanto, não é certamente também uma questão religiosa que está aqui em causa, e essa seria, de todo em todo, absolutamente inadmissível. Nós estamos a ser particularmente exigentes, aliás, na comparabilidade sobre as redundâncias. Porque reconhecemos até que há alguns estabelecimentos que, pela especificidade da sua natureza, podem não ser redundantes relativamente à oferta pública. É, por exemplo, casos de colégios que têm associados lares onde as crianças estão institucionalizadas e onde o projeto educativo faz parte do próprio, ou melhor, onde a institucionalização da criança faz parte do próprio projeto educativo. E aí, de facto, a rede pública não tem oferta e pode justificar essa diferenciação. E, portanto, nós estamos a analisar caso a caso, ouvindo os autarcas, ouvindo os colégios, ouvindo as associações, ouvindo os pais, ouvindo os professores, ouvindo os agrupamentos sobre as necessidades efetivas. Situações onde existe uma escola pública, mas onde a escola pública não tem condições físicas de acolher as crianças, não vamos pôr fim. Não vamos abrir novos concursos para novos contratos de associação. Agora, há uma coisa que é certa. Os contratos que existem, esses iremos cumprir, porque é assim que manda a lei e é assim que deve ser. Agora, disse e bem, o único critério é esse, é o critério da redundância. O outro debate é um debate muito interessante, mas então a direita que tenha a coragem de o assumir, de o propor, e então vamos a eles e faremos então esse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Agradeço os seus cumprimentos, que retribuo naturalmente. E tem a palavra de novo a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. É mesmo assim. Não está em causa a liberdade, não está em causa a estabilidade das famílias, não é uma questão de professores, não é um problema da qualidade da oferta, não é para poupar dinheiro ao Estado. Redundâncias em contratos de associação são apenas rendas garantidas a negócios privados e essas têm de acabar. Porque é a forma de defender Estado Social e é a forma de defender serviço público. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria fazer-lhe um desafio para que o caminho que se faz contra as rendas possa estender-se a outros setores. O orçamento da saúde, nos anos do governo PSD-CDS, recuou 5.584 milhões de euros, mas aumentou o pagamento a privados. Gastamos quase 450 milhões de euros em PPPs na saúde. Todos os anos contratualizamos 1.300 milhões de euros em meios complementares de diagnóstico e terapêuticos. 633 milhões de euros por ano em fornecimento de serviços e há capacidade instalada em hospitais públicos que não está a ser utilizada. Sabemos que não é possível acabar com toda a contratualização do dia para a noite, porque o acesso das pessoas à saúde exige algum nível de contratualização. Mas não exige certamente rendas como as PPPs, nem contratos tão avultados, quando há centros hospitalares com capacidade para fazer mais. Ainda agora estivemos em Elvas, onde nos garantiam que lá voltaram a instalar capacidade para meios de diagnóstico e com isso estão a poupar recursos. Por isso o desafio que lhe faço é se não estaria o Governo agora também disponível para estudarmos acabar com estas sobreposições e rendas na saúde. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Presidente, Senhora Deputada,
nós guiamos pelo escrupuloso gestão dos dinheiros públicos em todos os domínios e também no domínio da saúde. E é por isso que o Ministério da Saúde tem vindo a desenvolver um conjunto de estudos, quer para a reavaliação das PPPs, quer para a reavaliação das formas contratuais relativamente a esses meios complementares diagnósticos ou outros, ou como têm desenvolvido estudos sobre o desenvolvimento da ADSE. Esses estudos estão a ser concluídos e assim que estiverem concluídos serão devidamente disponibilizados publicamente, serão avaliadas e serão tomadas decisões. Agora, o critério tem que ser garantir e reforçar o Serviço Nacional de Saúde, tal como na educação tem que ser apostar e reforçar na escola pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para uma questão, tem a palavra de novo a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quando se fala de escolha nestas coisas, a nossa escolha é clara. Escolhemos a escola pública, escolhemos o Serviço Nacional de Saúde e é precisamente para proteger o Estado Social que achamos que as rendas e as redundâncias não têm sentido. Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe fazer uma outra pergunta sobre uma outra disponibilidade de uma área em que acho que podemos avançar. Foi possível pararmos a execução de habitações por dívida ao fisco para quem perdeu tudo não perdesse também a casa. Mas sabemos que os problemas não param aqui. A cada dia que passa, há 71 casos de incumprimento no crédito à habitação. Tendo em conta números de há um ano, podemos dizer que mais ou menos 150 mil famílias correm risco de perder a sua habitação. E, portanto, a pergunta que lhe quero deixar é se o Governo está disponível para estudarmos mecanismos para pararmos a execução de habitações por penhoras também da banca, porque o princípio de defender o direito à habitação, porque proteger quem já perdeu tudo, tem de ser uma prioridade. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, queria só dizer-lhe o seguinte: nós hoje ouvimos aqui a direita falar com preocupação da economia. Nós também achamos que é preciso investimento, mas bem sabemos que a estratégia da economia fazia com que há um ano a economia estivesse pior e o emprego também. Queremos bastante mais, há muito para responder, mas sabemos que a austeridade não é resposta. E temos visto o nervosismo das instituições europeias com a política de recuperação de rendimento do nosso país. Sra. Deputada, vou-lhe pedir que termine. E vou concluir em breves segundos. Sabemos que a direita portuguesa espera sempre que as instituições europeias possam permitir-lhe o que não tiveram nas urnas. Mas também sabemos que as instituições europeias estão a utilizar Portugal como chantagem contra os eleitores em Espanha, onde crescem as forças contra a austeridade e pode mesmo haver um governo diferente. Quando em Espanha se olha para Portugal com esperança, porque se vê que é possível políticas para parar o empobrecimento, toda a chantagem europeia contra essa esperança é também um ataque ao nosso país. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, quero-lhe garantir aqui o que já lhe garanti quando vimos essas expressões no debate do Orçamento do Estado. O Bloco de Esquerda aqui está, determinado para uma maioria estável na recuperação de rendimentos e consiga resistir a todas as pressões de Bruxelas. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, permita-me começar por esta segunda pergunta. Neste momento, a União Europeia tem duas avaliações completamente distintas. Uma sobre o ano de 2016. E sobre o ano de 2016, pela primeira vez, a Comissão Europeia prevê que Portugal tenha um déficit abaixo dos 3%. Pela primeira vez. E é uma evolução muito importante da Comissão Europeia, porque, como se recorda, quando iniciámos aqui o debate do orçamento, a Comissão Europeia previa para 2016 um déficit de 3,4. E o que a Comissão Europeia tem vindo a fazer é uma aproximação relativamente àquilo que são os objetivos aprovados no nosso orçamento. A redução do déficit de 3,4 para, neste momento, 2,7. 2,7 está acima ainda do nosso objetivo, é verdade, mas é a primeira vez que a Comissão Europeia prevê um déficit abaixo dos 3%. E por muito mal, e mesmo que a nossa execução correspondesse ao ceticismo da União Europeia, isso significava, ironia da ironia, que o orçamento por nós aprovado e por nós executado seria aquele que asseguraria o déficit mais baixo em 42 anos de democracia e um dos déficits mais baixos de todo o sul da União Europeia. A outra análise que está a ser feita por ironia é a análise do período 2013-2015.
E quanto ao resultado de 2015, já sabemos que, infelizmente, a conclusão da Comissão Europeia é que, retirando todas as medidas extraordinárias, quer do lado da despesa, quer do lado da receita, os banifes e as outras receitas todas, o déficit está em 3,2. Ou seja, muito longe dos 2,7 que o anterior governo se tinha proposto. E, portanto, a avaliação que a Comissão Europeia hoje está a fazer é perante este fracasso da execução orçamental no período 2013-2015. O nosso entendimento é que, independentemente da dureza e da crueza dos números, é essencial defender o interesse nacional. E o interesse nacional é defender a justiça para com Portugal e para com os portugueses. E seria altamente injusto, depois daquilo que foi uma política apadrinhada também pela Comissão Europeia, daquilo que foram os brutais sacrifícios infligidos pelo anterior governo aos portugueses, que ainda agora tivéssemos que ser sancionados pelo fracasso das políticas que o anterior governo seguiu e que provocou estes resultados que não conduziram à consolidação necessária das finanças públicas. Vamos, por isso, bater-nos por aquilo que é necessário bater-nos. E, infelizmente, verificar que quem durante tantos anos disse que não era com dose de austeridade sobre doses de austeridade que nós conseguiríamos reduzir o déficit abaixo dos 3%, infelizmente tínhamos razão, e que a estratégia seguida pelo anterior governo, infelizmente, não deu resultado e não conduziu a uma redução do déficit. Pode ser irónico, mas a verdade é esta. Relativamente a quem a Comissão Europeia pela primeira vez prevê um déficit abaixo de 3%, é a deste governo, apoiado designadamente pela senhora deputada. Será uma ironia do destino, mas eu diria que é uma feliz ironia do destino. Não quero deixar de responder à primeira questão. Eu acho que demos um passo muito importante ao travar as penhoras relativamente ao fisco. Estamos disponíveis para considerar outras formas. O próprio Presidente da República, quando da promulgação do diploma e da celebração dos 50 anos do Código Civil, expressou preocupações sobre essa matéria e eu próprio pedi dados sobre a situação, porque tenho a indicação que nas situações de incumprimento dos créditos imobiliários... Termine, Sr. Presidente. Vou já terminar, Sr. Presidente. Na generalidade dos casos, não tem havido penhora e tem havido conversão dos contratos, reestruturação das dívidas e outras formas que têm permitido, entre as partes, chegar a um entendimento. O que é fundamental, obviamente, não é eliminar o dever, a obrigação que as pessoas têm de pagar. É assegurar que, perante situações excepcionais da vida, não haja perda do direito à habitação, porque esse é o direito constitucional que importa garantir em todas as circunstâncias. Mas os dados que disponho não me indicam neste momento a necessidade de se adotarem medidas complementares, mas se tiver dados complementares que o demonstrem, agradeço, porque é um assunto que obviamente me preocupa. Muito obrigado.